Ora viva, bem-vindos novamente. Com os principais dirigentes das principais associações nacionais do setor turístico, vamos procurar analisar em conjunto quais são os desafios que se colocam à comercialização e vendas no atual contexto pandémico. Para o efeito, contamos com a moderação de Ricardo Santos Ferreira, editor do Jornal Económico. Por favor. Obrigado, Adriana. Boa tarde, bem-vindos a esta terceira mesa redonda deste V Portugal, onde vamos falar sobre a comercialização e venda de serviços no setor do turismo. Temos connosco o Pedro Costa Ferreira, presidente da APAF, da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, o Carlos Moura, vice-presidente da Arespa, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, o António Marcos Vidal, presidente da APECAT, a Associação Portuguesa de Empresas de Congresso, Animação Turística e Eventos, o Joaquim Rubal de Almeida, secretário-geral da ARAC, a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis Sem Condutor, e o Frederico Costa, que não está aqui connosco, mas está de forma remota, vice-presidente do Conselho Diretivo da HP, a Associação da Hotelaria de Portugal, que está, como disse, de forma remota. Frederico, eu ia começar por si. O tema que nos junta aqui é o da comercialização da venda de serviços, mas vamos começar por fazer um ponto de situação para ver de onde partimos para realizar essa venda e essa promoção dos serviços. Qual foi o impacto da pandemia? Que resultados tem? Em que situação é que se encontra o setor agora? Bom, antes de mais nada, Ricardo, obrigado. Espero que me estejam todos a ouvir. Dar os parabéns ao Pedro Machado e à sua equipa por tão oportuna manutenção deste fórum, não é? De falar essencialmente de turismo interno. Por isso, os meus parabéns. É o meu destino estar aqui todos os anos, porque já estive aqui com o Turismo de Portugal, depois com a Visabeira, depois com as Pousadas de Portugal e com o Pestana e agora com a HP. Por isso, vão ter que maturar para o ano, não sei com que roupa, mas voltarei aqui para o ano outra vez, espero ver se me convidarem. E aos meus colegas também de painel, alguns já não vejo há tanto tempo, depois de terreira esta pandemia, mas olha, um grande abraço a vocês todos, peço desculpas de não estar aí convosco. Relativamente à pergunta, ponto de partida é zero, não é? Nós estivemos fechados durante um ano, quer dizer, perante aqui a hotelaria, mas temos aqui as viagens internacionais também, temos, enfim, animação, atacar, o setor esteve parado, aliás, fico surpreendido, ainda hoje estava a falar dentro aqui de uma reunião, fico surpreendido que eu vivi duas crises grandes, não é? Outra com outra pele também, no Turismo de Portugal, crise de 2008-2009, completamente diferente, e vimos consequências gravíssimas a acontecer, em termos de falência, em termos de desaparecimento de emprego, etc. E a verdade é que eu acho que infelizmente ainda não vimos tudo. Portanto, nós começamos numa situação muito delicada, em que os mercados internacionais, dos quais nós dependemos quase 80%, estavam encerrados. Felizmente tivemos o turismo interno durante o verão, essencialmente do ano passado, pouco mais, para nos ajudar. Tivemos grande parte das nossas atividades paradas porque não havia previsibilidade sobre o que é que nós podíamos fazer, ou seja, primeiro as praias estavam fechadas, depois eram os restaurantes, depois já não podíamos servir, depois eram 6 pessoas, depois eram 4, depois já eram 3, já não era nenhuma, agora há eventos, agora já não há evento, portanto a previsibilidade era zero. A parte da comunicação e a capacidade das empresas se prepararem era muito pouca. E, portanto, não há, julgo eu, nenhum setor da área do turismo, seja ela restauração, viagens, animação, congressos, reuniões, etc., hotelaria, obviamente, que não tenha sofrido pesadamente, e eu penso que as consequências não as vimos todas ainda, relativamente à perda de trabalho, à perda de capacidade de resposta, temos de qualidade, não sei. Agora, a verdade também é que temos finalmente alguns sinais de bonança, ou pelo menos de otimismo. Portanto, se é verdade que durante um ano estivemos todos a tentar sobreviver, uns de forma mais difícil do que outros, a verdade também é que estamos num pré-verão, estamos num corredor aberto aos britânicos, temos um turismo nacional com vontade de consumir turismo e ainda temos, obviamente, muita oferta instalada de grande qualidade, pronta também para comercializar e para oferecer os seus serviços. Portanto, se até aqui foi um cenário muito negro, eu penso que estamos no verão, vamos ser otimistas e vamos todos tentar ganhar aqui algum dinheiro durante este verão, porque vai ser uma oportunidade muito importante para as empresas. Frederico, obrigado. Vamos a seguir ver as perspectivas, mas antes eu ia perguntar ao Rubal de Almeida exatamente a mesma coisa. Em que ponto de situação é que estamos?
como é que foi atravessar este deserto, como descreveu o Frederico? Ora, antes de mais, muito boa tarde. Começo por felicitar o Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo de Portugal, por mais esta iniciativa e, passando de imediato a responder à questão colocada, a situação que vou descrever é muito semelhante àquela que o Frederico Costa também falou. O Rentacar atravessou o seu pior ano de sempre, e é um setor que já existe desde o início do século passado, em que registrou quebras. Eu vou passar aqui uns slides para quem está a acompanhar-nos online poder verificar, portanto, estes números da quebra. Em termos de faturação, um setor que tinha tido o melhor ano de sempre, em 2019, em que tivemos uma faturação de 679 milhões no que diz respeito a viaturas de passageiros, que são as que nos interessam aqui para o turismo, uma vez que a ARAC também representa outros setores, como sejam o truck rental, o aluguer de veículos de mercadorias, o ILD e o sharing. Em 2020, registámos uma quebra de 64% da faturação, a nível do investimento uma quebra de 70%, a frota média caiu 29%, mas houve sempre carros, como se costuma dizer, sobraram carros porque não tínhamos ocupação, e só não caiu mais a frota média porque a determinada altura não se conseguiam vender o número de carros que era expectável. Os contratos celebrados registámos uma quebra de 48%, o próprio período médio de aluguer caiu de 10 para 8 dias, o número de dias alugados caiu 54%, 55%, melhor dizendo, assim como a faturação média por viatura também caiu 47%. Ou seja, um ano dramático. Este será seguramente um dos setores do turismo mais afetados, em que as empresas se viram obrigadas a desfazer-se dos seus ativos imobilizados, que são nomeadamente os automóveis, para poderem sobreviver e manter as suas estruturas. É um ano como não há memória. Tivemos alguns apoios, é certo, por parte do nosso governo, que apesar de tudo não foram suficientes, e esperemos que este ano 2020 permita já alguma recuperação. Além de todo este período negro que estamos a passar a nível do Rentacar, agora temos também a nível do setor automóvel a falta de semicondutores para a construção de automóveis, o que nos está a trazer também dificuldade em adquirir os veículos que precisamos este verão para alugar aos nossos clientes. Ou seja, o setor passou o pior ano de sempre. Conseguimos, apesar de tudo, manter a maioria dos postos de trabalho e manter as estruturas, mas as empresas estão com situações económicas, nomeadamente até empresas de grande dimensão, com situações económicas deveras difíceis. Ou seja, necessitamos de uma recuperação urgente e rápida da atividade turística para que o Rentacar possa voltar a números, já não digo de 2019, mas números de 2015, que são os anos do pós-crise financeira. Obrigado, Carlos. O António Marcos Vidal, no seu caso, o mercado desapareceu. Como é que mantém a capacidade instalada, como quem referiu, importante para depois recomeçar a atividade? Como é que foi conseguir manter a capacidade instalada, se é que ela existe agora? Bom, esse é o grande problema. Pronto, e o meu setor tem três subsetores e eles não são necessariamente iguais. No setor da animação turística, o grande problema uma dessas questões, exatamente, é a falta de recursos humanos. Com a crise, as empresas pararam, fecharam, mantiveram os postos que conseguiram manter, portanto, houve muitos que não conseguiram manter, e agora, para voltarem a começar, não têm quadros técnicos e o setor da animação turística precisa de
quadros técnicos especializados. Portanto, não é qualquer pessoa que de repente vai fazer canoagem, ou vai fazer paraquedismo, ou vai fazer mergulho, ou vai fazer caminhadas, embora caminhar toda a gente acha que é fácil, mas depois no contexto, se calhar, depois já não é bem igual. Por outro lado, o setor dos eventos está parado. E também não é com esta regra de dizer que nós vamos abrir daqui assim, talvez vamos abrir, talvez não se abra, que o setor recupera, porque a partir do momento em que seja possível que existam regras claras sobre como fazer eventos, há uma decalagem de 3, 4, 5 meses entre a abertura e os clientes, portanto, regressarem e o poder começar a fazer eventos. E, portanto, é um setor que necessitava de um planeamento muito mais cuidado. Portanto, o Governo tem que ter, não pode tratar o turismo todo da mesma maneira. Aqui, assim, claramente, que há uma grande falta de regras sanitárias. E mais a mais, até porque o setor do evento, tal como a da dimensão turística, são setores que estão treinadíssimos a viver com aquilo que se chama gestão de risco. E, portanto, não é o facto de haver pandemia que complica, é o facto de não haver uma clarificação das regras com que nós temos que nos haver. E o setor dos congressos, que foi aquele que sofreu menos, porque rapidamente evoluiu para um tipo de situação como aquela que temos hoje aqui, portanto, para os congressos virtuais, e que é um setor que contém também, em termos de ocupação logística, é muito semelhante, por exemplo, ao setor da cultura. Facilmente as regras adaptadas na cultura se conseguem transpor para o setor e digamos que será um bocadinho menos mau. Mas é verdade, posto isto, que está em crise profunda e que no setor da animação turística se prevê, são dados que ainda não estão validados, mas que existe 40% das empresas que não voltam a abrir. Atenção, não vão voltar. Portanto, nós vamos perder 40% da capacidade de resposta. E isso acho que é muito grave, atendendo se não há oferta instalada, e nomeadamente nas zonas que as pessoas dizem que os turistas vão tender a procurar, que é as zonas do interior, as zonas com menor densidade, e essas foram as empresas que mais rapidamente fecharam e que têm muito mais dificuldade de voltar a abrir. Portanto, era necessário que houvesse incentivo às empresas, porque se não houver incentivo para as empresas investirem para voltar a operar, não é por existir muita procura que se vai conseguir encontrar a resposta. Obrigado. Carlos Moura, no seu caso, partilha de muitas das posições mesmo, tendo em conta que beneficiou de termos um mercado interno que ainda foi ajudando com alguma procura. Mesmo assim, em que ponto de situação estamos? Que capacidade que tem agora para começar a pensar em dar a volta? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos os que nos estão a ouvir, mas muito em particular eu gostava de fazer 2 agradecimentos. Naturalmente, ao Dr. Pedro Machado e a toda a sua equipe, que se atreve a fazer estas coisas em momentos difíceis e complexos, mas cá estamos, toda a equipa, mas também queria sublinhar aqui sempre o papel muito profissional da Adriana Rodrigues, que fomos recebendo toda a informação para virmos bonitinhos, bem arranjados e não trazer pantone verde. Eu, chegado aqui, percebi porque é que não podia vir de verde, porque necessariamente que o presidente da organização tinha que fazer assim aqui a sua marca pessoal. Sabemos a cor, o pantone clubístico, e portanto está explicado todas aquelas notas, recomendações que a Adriana Rodrigues, muito profissional sempre, nos remeteu. Isto é para ver se damos aqui uma nota de alguma alegria, porque senão estamos aqui a carpir mágoas a toda a hora. O segundo agradecimento não podia deixar de ser ao município das Caldas da Rainha. É um município que eu conheço, que eu gosto, tem particularmente 3 coisas que a mim me atraem. Tem ténis,
tem termas e tem gastronomia. E, portanto, estão reunidas aqui as condições para agradecer, obviamente, ao município que nos acolhe, e eu gosto sempre de retribuir quando nos tratam bem. E deixava aqui uma mensagem que, para mim, Caldas da Rainha é um município com saúde e que serve saúde e bem-estar a quem o visita. Portanto, é o meu contributo, a minha retribuição relativamente ao acolhimento do município. Bom, dito isto, há sempre duas formas de olhar para o passado. Ou carpimos mágoas, cada um tem a sua análise subjetiva, nós preferimos fazer análise estatística e recorrendo sempre à estatística oficial disponível. Eu digo disponível porque nem sempre chega a tempo e horas e nem sempre é tratada de forma desagregada. Veja-se a conta satélite do turismo, que é uma grande preocupação de há décadas. Bom, mas nós passamos rapidamente, é uma cultura lusa quase que para a euforia, estando na pré-depressão antes. É uma coisa que nos acompanha sempre. Mas eu prefiro dar dados e cada um faz a sua análise, porque nós tínhamos há uns tempos atrás uma ideia, em alguns, que havia turismo a mais, agora temos de muitos a dizer que há turismo a menos. Eu prefiro ser factual. E cada um fará a sua análise. Receitas turísticas internacionais. Refiro-me ao ano 2020, claro. 18,4 mil milhões em 2019, 7,77 mil milhões em 2020. Receitas turísticas internacionais. Hóspedes, 27 milhões,3 em 2019, 10,5 milhões em 2020. Dormidas, porque um hóspede pode dormir mais do que uma vez, não é? Amanhã, à tarde e à noite. 70 milhões em 2019, 26 milhões em 2020. E já agora, no ano que corre, em 2021, estatísticas do INE, desagregadas até por duas áreas, de alojamento turístico e restauração, o emprego perdeu no primeiro trimestre, comparativo com o trimestre homólogo de 2020, 101 mil postos de trabalho. Portanto, é estatística. E se com isto nós não estamos mal, então o que é que seria preciso para estarmos? Naturalmente que se diz sempre que o Estado português, o país, é pobrezinho, que se deu e que se apoiou as empresas naquilo que foi possível. Eu recordo um dado que também é oficial. Portugal foi um dos 6 únicos países na Europa que recorreu a moratórias bancárias. Sabe-se das limitações da EBA, que é a Organização Europeia, mas foi um dos 6 únicos países que recorreu. E por isso foi talvez o país que menos apoios públicos deu ao tecido empresarial. Esta é a realidade e que eu digo à Associação de Bancos Portugueses, porque foi lá que eu recolhi esta informação. E, portanto, nós não estamos mal, estamos como estamos, não é? E saímos da pré-depressão para aquilo que eu, análise subjetiva agora, começo a entender que é uma nebulosa de grande otimismo. Todos somos otimistas, não podemos ser negativistas, mas a gente não pode passar de um extremo ao outro. E o meu receio é que se começa a construir uma onda, eu suponho que já está em marcha, para dizer que tudo está bem, não há mais recursos financeiros para injetar. Depois vem aí o PRR, a bazuca, toda a gente leu, comentou, teve a oportunidade de apreciar em discussão pública, sabemos o que é que vai ser o PRR, pode-se dizer, bom, mas apoiar as infraestruturas também é bom para o tecido empresarial. Mas a gente compara-se, porque já lá vamos à segunda parte, competitivamente com outros mercados receptores do turismo. Um exemplo, Grécia não teve 14 bi, tem 32 bi. A maior parte desta bazuca é destinada a quê? A injetar nas empresas.
porque tem objetivos muito claros relativamente à economia privada, de atingir 200 mil postos de trabalho, de subir o PIB mais de 5%. E depois, obviamente, que fez as infraestruturas. Mas não há infraestruturas que sirvam se a economia não estiver pujante, não estiver robusta, não estiver forte. E esse é o receio de quem aqui vos está a roubar há algum tempo. E, portanto, pode-se dizer, já antes da pandemia havia empresas doentes, havia empresas que estavam mal, as que estavam menos bem, as que estavam bem, as que estavam muito bem. Agora eu temo que estejam quase todas mal. E não se pode criar a ideia de que o que está mal é para deixar morrer. Acabou. Nós, quando estamos doentes, vamos ao hospital, tratamos, recuperamos e estamos vivos e fortes para continuar a trabalhar. Que não se crie a ideia de que todo o tecido que está doente é para deixar cair. Porque os inquéritos que nós temos feito, desde março do ano passado, nós, Aresp, mensalmente, com o cuidado de tratar estatisticamente, com validade, as respostas que são sempre superiores a 1000 empresas que respondem aos inquéritos. E quando alguém pôs em causa a representatividade desses inquéritos, nós chamamos uma entidade internacional insuspeita e dissemos façam isto porque nós só queremos saber validamente aquilo que o tecido nos transmite. E posso dizer que a intenção de insolvência neste setor, ou nestas atividades, melhor dizendo, quer da restauração e similares, quer do alojamento turístico, traduz-se em média do seguinte: 30% a 35%, varia mês para mês, mas está aqui um intervalo consistente, têm e revelam intenção de requerer insolvência judicial. Na restauração e similares. No tecido do alojamento turístico, entre 16% e 18% têm manifestado regularmente intenção de requerer insolvência. É bom que nós olhemos para o futuro, já lá iremos, mas com a prudência de termos aprendido com o passado e de diagnosticando, entendendo, lendo aquilo que temos hoje para poder projetar o futuro próximo. Carlos, antes de passar ao Pedro Costa Ferreira, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. Referente que são necessários apoios, não podemos olhar para o tecido de cada um dos setores, tendo em conta que as empresas são para deixar cair. Deixe-me fazer a pergunta ao contrário. Mas temos de ter a consciência que muitas empresas dificilmente aguentarão mesmo com apoios uma retoma mais lenta. Há essa consciência nos setores? Como é evidente, há aquelas, já aqui ouvimos do colega, eu aproveito para cumprimentar todos, porque andamos nisto há alguns dias, não é? E, portanto, sabemos bem o que cada um sente e o que cada um pensa, mas vamos lá ver, há aqueles que não vão resistir. Mas há uma coisa que é segura, nós haveremos de ter retoma. Lenta, com certeza, mas haveremos de ter retoma. Pode-se dizer, mas há setores que regeneram com alguma rapidez. Mas há um hiato de tempo em que muita gente vai sofrer. E não foram os apoios, esses sim importantes, ao emprego, nós teríamos não uma taxa de desemprego no intervalo entre 6 e 7, mas muito mais. Felizmente não temos, e aí temos que aplaudir o Governo. Se há coisas que o Governo fez bem, foi a proteção do emprego. Ótimo. Mas as outras coisas foram muito fraquinhas. Às grandes empresas nem se fala, porque é mau, é constrangedor falar em lucro em Portugal. E as grandes empresas tiveram layoff, ARP e mais nada. E há setores da economia que neste momento estão encerrados há 14 meses. A animação noturna, que é uma peça fundamental para a experiência, eu cá não gosto de falar em produtos turísticos, gosto de falar em experiências. E se há coisa importante para fidelizar um turista, é aquilo que ele sente para cá voltar. E a animação noturna está fechada há 14 meses, sem uma palavra e sem a perspectiva de abrir. E vamos assistir, já estamos a assistir, a quem nos visita a ter atitudes menos convenientes, porque a gente conhece o que está a acontecer um pouco por todo o lado relativamente às festas privadas.
que são inevitáveis. É preferível ter as coisas concentradas, reguladas, fiscalizadas, cumprindo as regras sanitárias que nós nunca pusemos em causa. Nunca pusemos em causa regras sanitárias. Do que ter depois a disseminação e a pulverização de festas e ajuntamentos que sabemos, e a polícia não chega a todo lado. Obrigado. Pedro Costa Ferreira, no caso das viagens, a questão é diferente. Estão muito limitados, não só pela limitação, passa pelo pleonasmo, ao transporte e à mobilidade, mas também vão enfrentar a questão da confiança. O vosso mercado resistiu de alguma forma até agora? Qual foi a evolução? Muito obrigado. Olá, Ricardo. Cumprimentar os meus colegas, cumprimentar quem nos acompanha, agradecer o convite do atual Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, futuro Presidente da Câmara da Figueira da Foz, para infelicidade nossa, mas certamente para grande felicidade da população local. As agências de viagens não estão muito diferentes do quadro que foi aqui descrito pelos meus colegas. O setor resistiu, ou está a resistir, o emprego resistiu, cerca de 2% das nossas agências é que despediram pessoas, portanto o layoff funcionou e estamos num módulo de sobrevivência até à data. Eu diria que esse módulo de sobrevivência assentou nos apoios governamentais, é verdade. Como disse o Carlos, e muito bem, eles foram insuficientes, mas foram fundamentais também. Juntámos-lhes perdas dos empresários, juntámos endividamento dos empresários e das empresas e juntámos sacrifícios dos colaboradores. E todos juntos, como disse a senhora Secretária de Estado, perdemos 1.000 milhões em capitais próprios. Portanto, é evidente que o setor está meio destruído, mas resistiu na trincheira. E o que penso que nos deve preocupar neste momento mais é que, sim, o pior está para vir. E o pior é um paradoxo, é o retomar da vida, é a retoma. Porque com a retoma vêm uns custos empresariais que têm um comportamento praticamente binário, ou não existem ou existem, na sua totalidade, e a receita de facto vai ser gradual. E, portanto, o momento mais crítico, aliás, os custos sociais ainda não se sentem, da maior crise económica das nossas vidas, isto não é muito aceitável. Não, eles não se sentem ainda, mas eles vão chegar naturalmente em forma de falência de algumas empresas e vão chegar em forma de desemprego, inevitavelmente. Eu julgo que, por causa disso, nós temos que nos concentrar e, se calhar, passando um bocadinho, como sou o último a falar, um bocadinho para a frente, olhando um bocadinho... Sim? Só antes de passar para a Ricardo. frente. Falou na perda de capitais próprios. As moratórias que referiu o Carlos são uma espada que está pendente também no vosso setor? Não, eu não olho como uma espada. Se não for suficientemente rápido, podemos chegar a setembro, outubro... No nosso setor não é o mais problemático, porque o nosso setor não é capital intensivo e, portanto, há certamente setores, eu estou a olhar ali para o meu amigo Federico, que cumprimento, é um prazer rever-te. Há setores naturalmente com mais capital intensivo e que provavelmente da parte do endividamento e agora de recomeçar a pagar o serviço da dívida estarão eventualmente piores. Não será o caso das agências, recorreram às moratórias, claro que sim. O peso do endividamento é que não será tão grande como outros subsetores pela natureza do negócio, vamos dizer. Eu julgo que neste momento nós temos que nos fixar num ponto fundamental do lado da procura, que não depende tanto de nós, e num ponto fundamental do lado da oferta, que não dependendo tanto de nós temos que ajudar muito o Governo a ajudar-nos. A parte do lado da procura todos nós dependemos da evolução da vacinação, ponto. A vacinação vai-nos trazer a normalidade e não apenas a vacinação em Portugal, este é
o ponto mais nevrálgico, é que tem que ser harmonizada ao longo de todo o mundo, geograficamente. Porque não vale a pena, tem que ser nos mercados emissores e nos destinos turísticos. Não vale a pena ter um mercado emissor que está completamente resolvido, porque ele não vai viajar para um destino turístico que esteja completamente infectado. Ou vice-versa. Eu não vou ter um destino turístico que está completamente resolvido, não vou ter visitantes de um destino turístico, de um mercado emissor completamente infectado. Portanto, nós temos que harmonizar a vacinação. E isso é o que nos leva a ter a certeza que a recuperação será gradual, não será um off-on. E porque será gradual, devemos concentrar-nos na clarificação e na harmonização das regras de viagem e das restrições de viagens. Imunes, vacinados, testes negativos, têm que poder viajar. E esta clarificação tem que ser centrada no indivíduo e não na região. Eu sou muito mais perigoso vindo de um UK que está resolvido do ponto de vista das vacinas, se eu estiver infectado, do que vindo da Índia, que é um problema como país, se eu estiver imune. Portanto, eu é que tenho que ser analisado e não a região para onde eu vou ou de onde eu venho. Isto é do lado da procura. Do lado da oferta, o pior está para vir. E, portanto, e o Carlos levantou aqui muitos problemas que têm a ver, que entroncam perfeitamente na análise que o meu setor faz. As empresas vão sair, vão retomar ou vão sair da crise de acordo com os subsetores de maneira diferente. Um hotel no Algarve provavelmente vai sair da crise mais cedo do que um hotel em Lisboa, o mesmo para um restaurante, provavelmente. Quem trabalha lazer de luxo provavelmente vai sair muito mais cedo da crise do que quem trabalha cruzeiros, ou quem trabalha corporate, ou quem trabalha até eventos, não eventos presenciais. Portanto, nós vamos sair a ritmos diferentes e de modos diferentes. E, portanto, os apoios têm que se manter intocáveis, pelo menos até final do ano, eu diria até final do primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com os parâmetros definidos atualmente para a quebra de vendas. E, portanto, se eu tenho um determinado apoio com 75% de quebra de vendas agora, eu preciso desse mesmo apoio muito mais daqui a 6 meses, porque estou mais frágil. Portanto, ele tem que se manter. E quem hoje está com 75% de quebra e em dezembro tiver 20% de quebra, saiu naturalmente dos apoios. Portanto, eu acho que aqui o que é fundamental, em diálogo com o Governo, é impedirmos que os apoios saiam das empresas para permitirmos que, de acordo com o ritmo de cada um, as empresas saiam dos apoios. Eu acho que isto é absolutamente fundamental. Até porque no caso dos homólogos que vamos ter neste ano já vão bater em valores que são profundamente negativos e a comparação é fácil haver crescimento, mas não quer dizer que seja um crescimento fácil. Nós temos que comparar com 2019, vamos ser sérios e vamos ser claros. Comparações com 2020 poderá dar para alguma conferência de imprensa, mas só se os senhores jornalistas estiverem muito distraídos. Pedro, ainda ficando consigo, mas agora olhando um bocadinho mais para a frente e entrando no nosso tema que dá título ao painel. Como é que vamos vender? Vai haver mudança sobre a forma como se faz negócio em resultado deste ano da pandemia? No vosso caso, maior digitalização? Como é que nos vamos adaptar? Como é que vai ser isto, vender? Olha, eu sou uma voz contrária, eu não me revejo na maioria das análises que se fazem relativamente à pós-pandemia. Eu não acho que haja um consumidor pós-pandémico, não acho que haja uma economia pós-pandémica, acho que sim, a pandemia foi um acelerador de tendências. Vai ser importante a questão da sustentabilidade, a questão da autenticidade, a questão do comércio justo, a questão da digitalização. Tudo isso vai ser importante? Sim. Vai ser mais importante na pós-pandemia do que antes da pandemia? Sim. Mas era uma tendência já pré-existente. Portanto, quando muito será acelerada. Não acredito muito que haja um novo consumidor. Para Portugal, enquanto destino turístico, eu julgo que o desafio pós-pandemia vai ser muito parecido com o desafio antes-pandemia. Acho que nós vamos estar menos capazes de resolver esse desafio, porque não nos portámos bem durante a pandemia.
O desafio pós-pandemia, face à tendência dos consumidores que já existia, que era pré-existente, é continuar a crescer, gerindo a pressão turística. Todos nós esperamos em 2023, chegámos a números de 2019 e, portanto, nós estamos aqui a falar da amanhã. Portanto, amanhã nós teremos iguais a 2019, supostamente. E com muito maior dificuldade em resolver os desafios da gestão da pressão turística e do crescimento. Porquê? Porque vamos voltar a ter um problema enorme com o aeroporto. Ele devia, e portámos mal durante este tempo. Nós estávamos em 2019 com um problema brutal. Os operadores turísticos não tinham slots para operar em 2019. O mundo, pelas más razões, deu a todos nós, setor e governo, órgãos de decisão, deu-nos algum tempo para acelerarmos as nossas respostas e nós gaguejámos. Não gaguejámos a fazer cerimónias de inauguração, porque inaugurámos todos o aeroporto do Montijo, eu estive lá presente, foi uma grande festa, mas provavelmente voltaremos a inaugurar dentro de uma década, eu espero já não estar presente. É o militar, mas é o militar. Embora presuma que vai ser outra vez uma grande festa. Portanto, temos um problema de aeroporto, há uma outra questão relacionada com o crescimento, gerindo a pressão turística, que tem a ver com o nosso posicionamento enquanto destino turístico. O que é que nós precisamos? Precisamos de mais território turístico e esse é um assunto muito caro ao ver Portugal, a toda a gente que me rodeia, ao Federico, ao Pedro Machado que está ali. Nós precisamos de juntar território turístico, até porque temos que quebrar a sazonalidade e só juntando território turístico é que quebramos a sazonalidade. No Algarve não quebramos a sazonalidade, a procura é que é sazonal, no Algarve que é diferente. E para quebrarmos essa sazonalidade e ganharmos território turístico, nós temos que vencer o desafio do long haul. Vai ser com norte-americanos, vai ser com brasileiros, vai ser com os mercados asiáticos. E toda essa gente só chegará ou continuará a chegar a Lisboa se, além de aeroporto, que vai ser difícil, tivermos um hub, nem que seja no Porto, um hub em Portugal. E a existência do hub em Portugal depende da existência da TAP. Nós todos fizemos a nossa parte, que foi ajudar a TAP. Eu sempre apoiei o suporte da TAP, porque acho que quem diz que a TAP pode ser substituída pela Ryanair não percebe a lógica do hub. A Ryanair não vai fazer um hub em Lisboa e, portanto, nós vamos perder essas valências futuras de consumidores. E, portanto, nós todos, eu acho que o país fez bem em ajudar a TAP. Espero que a TAP esteja à altura, fazendo a parte dela, que é resistindo. E as notícias não são as melhores. Vejo vejo poucas definições estratégicas, o que não é de admirar, também não vejo a equipa constituída, a equipa de gestão. Eu sou empresário e antes de ser empresário fui gestor durante décadas e, enfim, não consigo conceber uma orientação estratégica se não for concebida por uma equipa de gestão capaz de a levar a cabo. E, portanto, como nem temos equipa de gestão ainda, tenho algumas reticências importantes. Portanto, eu julgo que as coisas não mudaram muito, acentuaram-se as tendências e a resposta do país se mudou, ou a capacidade de resposta do país se mudou, foi um bocadinho para pior. A parte que mudou para melhor, em meu entendimento, não me incluindo a mim, que é para não ser juiz em casa própria, tem a ver com os empresários e tem a ver com as entidades regionais de turismo que têm feito um trabalho fantástico ao nível da estruturação do produto e ao nível da comercialização do produto. E ainda hoje de manhã assisti com muito gosto ao painel e percebi bem que esta descentralização ou estas entidades regionais de turismo são verdadeiramente descentralizadoras, porque nasceram de uma descentralização total e depois souberam-se organizar para ganharem forma, para ganharem lógica, para ganharem uma orientação que só vem com a dimensão e que, aparentemente, neste país em que queremos sempre arrasar tudo o que está para trás e fazer diferente tudo o que está para a frente, agora é que as coisas estão no bom caminho, parece que estão a pensar na melhor forma de destruir esta organização. Espero que não. Portanto, otimista, de certa maneira, porque as valências do país se mantêm, porque os setores resistiram, porque continuamos decididos e empenhados em resistir, mas com algumas dúvidas, e o Carlos falou aqui muito claramente, e eu secundo com todo o gosto, quem pensa que os apoios devem acabar, não percebeu
que os apoios a fundo perdido vão transformar-se em apoios em saco roto, que é muito pior. É apoios para nada. É uma espécie de apoio para a TAP se a TAP não conseguir corresponder. Se querem que as empresas correspondam, mantenham os apoios no momento da retoma, porque se não houver retoma, nós pagamos isto. Porque se não houver retoma do turismo, não haverá retoma económica, não haverá emprego, não haverá bem-estar social e económico no país. Portanto, nós pagamos facilmente ao país o apoio que nos derem no turismo. Será um erro estratégico do tamanho de Portugal se este contrato social não for para a frente. E uma última norma, eu julgo que isso é bem adquirido pela nossa direção associativa, a CTP, tem feito um trabalho notável em colar as necessidades de cada setor. É por isso que nós temos sobrevivido e tem sido essa a posição da CTP, o momento mais crítico e mais difícil para o nosso setor e, por causa disso, para o país, é agora. Pedro, obrigado. E pegando na sua deixa, eu passo ao Frederico. Antes de percebermos, em relação à aceleração de tendências, como é que na hotelaria funcionou, deixe-me voltar um bocadinho atrás e perguntar-lhe, como foi aqui referido, um setor de capital intensivo, se o fim das moratórias ou o phase-out dos apoios são uma preocupação. Se o setor não recuperar suficientemente rápido, setembro, outubro, novembro, podem ser meses preocupantes? Não há essa questão da recuperação rápida, isso não existe. Não é? Ou seja, se nós em 2021 conseguirmos atingir 40%, 50% do que fizemos em 2019, seria um resultado fantástico. Portanto, como podem ver, o que podemos ver estamos muito longe da recuperação, que nunca acontecerá aos níveis de 2019, nunca antes de 2024. Portanto, a crise no turismo e na hotelaria, obviamente, como disseram, de capital intensivo, vai se agudizar, não acabou agora, vamos ter aqui um balão de oxigênio no verão, mas se não houver apoio, se não houver acompanhamento, vai muita gente ficar pelo caminho, não tenhamos a menor das dúvidas. Nós sabemos que ainda não é um problema dos bancos, não é? Os bancos para já estão bem, mas já vimos isto no passado, não é? Os fundos, a banca, portanto, as garantias, a execução, portanto, eu penso que não havendo recuperação automática, porque não vai haver, o mercado interno, apesar de estar muito capaz, com vontade de sair e ir para a praia, e não só, não é? Passear agora com alguma capacidade de mobilidade, a verdade é que não chega para a capacidade instalada que nós temos, a oferta que temos instalada, e a recuperação internacional não se vai fazer. Ou seja, não se vai fazer desta forma. Temos agora um balão, como eu disse, do corredor verde, temos aqui uma vantagem competitiva relativamente aos outros do mercado britânico, mas isto não será só bocadura, porque espera-se que se mantenha, mas quer dizer, não chega para alimentar a oferta toda que está instalada em Portugal. E por isso, obviamente, a procura vai ser muito para as zonas turísticas, as pessoas estão doidas para pôr o pé na areia, portanto vai ser muito no Algarve, muito no Porto Santo, mas as cidades vão ficar pelo caminho. A tendência no ano passado, que as pessoas não estavam tão, ou melhor, estavam disponíveis para ir procurar o interior e as zonas menos habitadas, vai-se manter, mas menos. Portanto, as pessoas hoje em dia estão mais seguras, já têm mais a vacina, mais vacinadas e, portanto, vão querer ir para a praia. E, portanto, não vamos ter o mesmo nível de procura que temos no passado, e, portanto, vamos ter empresas mais pequenas do interior com grandes dificuldades depois do verão, caso não se mantenha um acompanhamento por parte de medidas de apoio. As medidas de apoio ao trabalho, como disseram, não chegam, tem que haver medidas de apoio ao capital. Quando os empréstimos e quando os moratórios acabarem ou quando transitarmos, é o que diz o Pedro, que existe não é muito ruptura de on ou off, o turismo estava parado e agora começou a funcionar e, portanto, há business as usual. Isso não existe, vai demorar muito tempo. Tocava nestes pontos que o Pedro falou há um bocadinho, muito importantes do Hub de Lisboa, da nossa capacidade de diversificar mercados, que era uma coisa que estávamos a fazer com grande sucesso antes de pandemia, portanto, nos anos 17, 18, 19, com a entrada muito forte, antes disso ainda no Brasil, mas muito forte dos Estados Unidos. Isso, na minha opinião, desapareceu para os próximos 10 anos. A TAP não vai recuperar esse mercado. A TAP que vier, porque também não sabemos que TAP é que vem, será certamente mais pequena e será também, certamente, eu não diria menos ambiciosa, mas menos abrangente, e, portanto,
vai ser muito difícil voltar outra vez com o sucesso que teve a rota do Atlântico Sul e principalmente a rota do Atlântico Norte. Vai ter grandes dificuldades, uma rota muito cara e, portanto, nós não vamos ter americanos em número como tínhamos no passado. O que quer dizer que vamos ficar mais dependentes dos mercados de proximidade, vamos ficar mais dependentes do mercado interno, obviamente, e ainda bem. Espaço há, mas vamos ficar muito dependentes deste mercado de proximidade e o que se passar aqui na Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, por aí fora. Penso que o pior ainda não chegou. Como eu disse, estou otimista para este verão, os números são bons, falamos em crescimentos de 200% e 300%, 3 dígitos, mas é preciso perceber qual é que foi o ponto de partida, e o ponto de partida foi 0, e portanto um crescimento de 100% com uma base de 0 a 1, 2 ou 3 é muito pouco. O que quer dizer que, passado este verão, então é assim, é como no ano passado um pouco, não é? Tivemos um folgo de alguma tesouraria nos bolsos durante a época de verão, mas vamos ter outra vez a dificuldade do inverno, ele vem aí e vamos ver como é que esta pandemia evolui, não é? Não sabemos como é que vamos entrar no inverno, a verdade é que nós achávamos que já no ano passado, no verão, estaria resolvido, depois no fim do ano também estaria resolvido, depois no Carnaval ia ser uma festa, na Páscoa é que era, no verão é que vai ser, e isto tarda a recuperar e quanto mais tempo passar, mais as empresas vão sofrer. Por isso, não estou otimista no curto prazo, se mantivermos estes fluxos, esta apetência e principalmente esta vantagem competitiva relativamente ao mercado britânico, tenho ainda grandes dúvidas de uma recuperação em pleno do setor do turismo nos próximos 2, 3 anos. Antes de 2024 nunca chegaremos aos números de 2019, na minha opinião, e mesmo isso será muito difícil porque não contamos, em princípio, nem com o novo aeroporto, nem com uma TAP forte, nem com o mercado americano nem brasileiro, em princípio, em força em Portugal. E, portanto, vamos ter aqui alguma concorrência de outras companhias aéreas e outros mercados e vamos ver o que é que se passa, porque é preciso nunca esquecer, Portugal não vive sozinho, não é um destino. Agora estamos sozinhos, mais ou menos, como destino dos ingleses, mas a verdade é que nós competimos num mercado altamente competitivo, internacional, em que novas tendências e novos mercados aparecem. Eu lembro-me que falávamos há uns anos atrás, meus pais falavam de Casablanca e de Acapulco como os grandes destinos turísticos. Eu acredito que Portugal vai continuar a ser, e os nossos destinos regionais continuarão a ser, certamente, estar na moda da procura internacional. Mas essas coisas mudam também, mudam com grande facilidade. Portanto, acho que este verão vai correr bem, principalmente alguns mercados são grandes, maiores dificuldades do que nós, como o Egito, como a Turquia, e portanto vamos nos beneficiar certamente de alguns fluxos que não irão para esses mercados, mas a recuperação não está feita de todo. Frederico. Agora, sim. Só uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, que é, e se não há esta retoma do turismo, não há recuperação da economia. A dependência que Portugal tem sobre o turismo, é tão grande, toda a gente sabe os números, os valores de exportação, do emprego, etc. Portanto, enquanto não houver uma retoma do turismo, não há recuperação da economia. Não venham dizer que o hidrogênio vai salvar, ou outras áreas vai salvar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Entretanto, morremos todos à fome nos próximos 5 anos. Frederico, voltando um bocadinho ao nosso tema, falámos na aceleração de tendências e deu a ideia de muito o que de estrutural durante os próximos anos vai mudar no setor. As vendas vão ser feitas da mesma forma, vamos ter que olhar para segmentos mais específicos, vamos ter que reconstruir muito daquilo e que foi feito até 2019. Como é que se vai processar? Vai ser mais digital, a segurança vai ter outra importância que não tinha até agora. São estes elementos que vão fazer com que vendemos o novo serviço? Eu acho, eu tenho para mim certo que as motivações de viagem não se alteram. Ou seja, a motivação em si não se altera. Depois, obviamente, a forma, portanto, uma pessoa que quer desligar-se, que quer descansar, que quer ir apanhar sol, ou que quer ir visitar museus, ou aproveitar a gastronomia de um país, essas motivações não se alteram. E, portanto, eu penso que nós vamos assistir, e vamos continuar a assistir, as mesmas motivações. As pessoas há 100 anos ou 50 anos que fazem viagens mais ou menos pelos mesmos motivos. Isto não quer dizer é que não haja alguns setores, algumas áreas que recuperem mais depressa do que outras. Como eu disse, este verão vai ser bom para pôr o pé na praia, não é? Mas será mau para as cidades. Portanto, o corporativo ainda não recuperou, os eventos não recuperaram, mesmo as deslocações em negócios em economia, onde é que está a economia, portanto, onde é que estão os negócios, não é? Portanto, tudo isso será feito de forma mais lenta e, obviamente, que quem está no mercado
e agora falo aqui um pouco de hotelaria, relativamente às vendas ou à comercialização, tem que olhar muito bem para, primeiro, quais são os mercados. Quais são os mercados que lhe interessam e que podem trabalhar? Na dúvida, como é óbvio, não há dúvida nenhuma que o mercado nacional, para já, é o prioritário, é o que está aqui à mão, é o que está mais próximo, é o que as pessoas estão disponíveis para consumir. As economias ainda não estão-se a sentir muita gente, tendo obviamente quem perdeu o emprego, mas ainda têm dinheiro do bolso, portanto podem viajar. Vai ser muito de proximidade, portanto já vimos aqui o mercado inglês e vai ser de proximidade, o francês, o inglês, o espanhol. Temos que definir muito bem quais são os canais e a verdade é que enquanto a Turquia e, por exemplo, o Egito, ou Marrocos, ou mesmo aqui Cabo Verde, como por exemplo Patui, não colocar lá os seus turistas, nós vamos beneficiar desses fluxos e, portanto, vamos ter operação tradicional, 7 days back-to-back, para o Algarve, para o Porto Santo, etc. E, portanto, isso vai continuar. Agora, quem trabalha individualmente, o online é fundamental, o seu site é fundamental. Eu lembro que, há uns anos atrás, a Associação da Hotelaria de Portugal fez um inquérito aos seus associados, 600 ou 700, que diziam que 30% não vendiam online. Portanto, isto ou seja, há um mundo para fazer ainda de trabalho. E o seu próprio site é fundamental porque os portugueses conhecem as marcas portuguesas, conhecem os hoteleiros, conhecem as regiões e, portanto, mais fácil será chegar a essas pessoas. Depois é preciso definir muito bem quais são os segmentos. Nesta fase é nitidamente o segmento de lazer das famílias que está disponível para sair. Portanto, é aí que nós temos que concentrar, obviamente, o nosso negócio, porque a verdade é que o negócio da economia, dos eventos, isso está adiado, não é? Enquanto não houver previsibilidade, etc. A sazonalidade é a mesma coisa, ou seja, estamos no verão, temos que focar. Eu penso que temos uma oportunidade, os hotéis, neste caso, têm uma oportunidade única nesta fase. Então, voltando outra vez, desculpem lá, carregar aqui na tónica do inglês, não vai salvar o mundo do turismo nacional, mas vai ajudar bastante. A verdade é que, de uma tesouraria zero, vamos passar para alguma tesouraria. E este verão vai ser fundamental. Portanto, uma política de preços correta e de yield, de revenue, de ocupação é fundamental para tentar tirar ou maximizar a sua receita e a rentabilidade dos seus negócios. Vai ser muito, muito importante. Portanto, o preço, esta coisa de baixar o preço, eu percebo que as pessoas estejam esmagadas pelos acontecimentos, mas esmagar o preço também não é a solução, porque vão perder rentabilidade. As pessoas que estão disponíveis para viajar também estão disponíveis para pagar e, portanto, esta política de preço vai ser muito, muito importante. E a condições de flexibilidade, ou seja, as pessoas hoje em dia, o cliente não quer tarifas que não sejam flexíveis, não quer a possibilidade de ser devolvido o dinheiro que pagou na sua reserva. Portanto, temos que ser muito mais disponíveis para ir ao encontro do cliente, estas necessidades todas, desta, não vou dizer nova procura, mas numa condição em que o consumidor, de facto, agora tem mais poder do que nunca. Retorno da procura mais. Em relação a este verão, já contamos com concorrência ativa. A concorrência teve o mesmo problema que nós, fez um reset e agora vai partir da mesma forma que nós vamos tentar partir. Temos alguma vantagem, excetuando este corredor com o Reino Unido, temos alguma vantagem? Excetuando temos uma ótima imagem, ou seja, a nossa imagem de destino turístico de eleição não desapareceu. Continuamos a ser um dos melhores destinos do Golfo do mundo, continuamos a ter o melhor de city breaks, Lisboa e Porto, não só Coimbra também, talvez não tão internacional, mas também, não só. Portanto, temos destinos fantásticos, uma marca fantástica, a imagem positiva não desapareceu, tivemos um momento pior da pandemia em que tivemos nas notícias pelas piores razões, mas agora também estamos nas notícias pelas melhores razões. E, portanto, temos uma oportunidade única de fazer valer essas nossas ases para chegar à frente, porque não há dúvida nenhuma, dia 21 de junho, Espanha, Grécia e outros mercados concorrenciais ao nosso vão entrar no mercado, já estão no mercado, como é óbvio, agora no caso do corredor, não é? Mas vão entrar em força agora para o verão e eles têm uma capacidade, têm uma marca, uma capacidade de comercialização e de tudo, de preço, enfim, de tudo, que nos deixa uma situação de competição já mais complicada. Obrigado, Frederico. Joaquim, voltando às vendas e ao que muda, no caso do aluguer de automóveis, a digitalização, a utilização de plataformas é uma realidade. Não foi a pandemia que mudou drasticamente, incentivou um pouco, mas tem novos produtos. Como é que
Como é que vê o setor a utilizar as novas tecnologias, a ter estes mecanismos de venda, apesar de depender mais do que vai acontecer na procura do que outra coisa? No caso do aluguer de automóveis sem condutor, do rentacar, que cada vez mais nos assumimos não só como rentacar, mas como alugadores de sistemas de mobilidade, vamos continuar a investir muitíssimo no digital. Apraz-me dizer que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ter uma legislação que consagra o contrato de aluguer, o contrato de rentacar em formato digital. Continuaremos a investir em tudo o que é digital, inclusivamente na entrega de carros, que pensamos já, provavelmente ainda este ano, ter alguns pontos de entrega de veículos sem intervenção de recepcionista, ou seja, o cliente vai abrir o carro com o telemóvel e o carro é aberto remotamente, a autorização de abertura é dada remotamente àquela hora específica. Estamos também a investir muito na descarbonização. Este ano vamos ter em frota, no verão, cerca de 700 carros elétricos, o que é um número bastante grande face à frota nacional de carros elétricos. No que diz respeito aos canais de venda, os canais serão sensivelmente os mesmos, com um incremento maior das reservas e das vendas de alugueres em site. Iremos ter também os chamados meios de mobilidade leve em número mais significativo, como sejam as bicicletas, as scooters, os segways, portanto, este tipo de veículos. Em termos de novos segmentos de mercado, também estamos sempre à procura de novos segmentos de mercado. Eu devo dizer que o rentacar aluga a vários segmentos de mercado e que o turismo representava em 2019 60% da nossa atividade e os restantes o mercado corporate e o mercado de aluguer a particulares os restantes 40%. Números estes que foram assim durante os últimos 4 anos, porque há 4 anos atrás era ao contrário. O turismo pesava 40% e o mercado corporate e particulares 60%. Esperemos que, sendo um país maioritariamente turístico, em que o turismo pesa muitíssimo no nosso PIB e que o rentacar tem a sua grande participação nesse setor, inclusivamente apraz-me dizer também que em termos de receita fiscal, que é sempre bom falar, o setor de rentacar contribui com 1.000 milhões, contribuía em 2019, 2020 é um ano atípico, contribuía com 1.000 milhões de euros em impostos. Quais são estes impostos? O IUC, Imposto Único de Circulação, o ISV, uma vez que somos também o maior comprador de automóveis deste país, compramos 29% de todos os carros novos vendidos em 2019, mais uma vez 2020 é um ano atípico, em que comprámos apenas 19 mil carros, contra os 64.700 de 2019. Ou seja, o rentacar parece-me, para o turismo, ser um setor incontornável, um setor importantíssimo. Aliás, sem mobilidade não existe turismo, daí a própria palavra turismo, que é tour, é andar à volta. Portanto, sem mobilidade, todos os outros setores, por muito bons que sejam, têm alguma dificuldade em atrair turistas. Também para outro setor com o qual temos grandes ligações, que é o setor automóvel, o setor de rentacar é fortemente responsável pela modernização da frota automóvel deste país, ao lançar estes carros que compramos todos os anos, passado 1 ano, 2 anos, no mercado de segunda mão, permite às pessoas modernizarem os seus veículos com menores custos. Para os fabricantes, somos também um setor muitíssimo importante. Ora, um setor que pesa em Portugal 29%, noutros países 30%, 31%. Portanto, é um setor que qualquer fabricante tem que ter em conta. Este ano que estamos, portanto, agora a viver, esperemos, e estamos a trabalhar nesse sentido,
que as nossas empresas tenham aqui um crescimento face ao ano anterior, que é um ano péssimo, um crescimento na casa dos 40%, 50%, mas estamos a falar de um ano muitíssimo mau, e vimos por aquele primeiro quadro que eu apresentei, com uma quebra de 64% de faturação, e também na aquisição de veículos, nos contratos de aluguer, portanto, depois é tudo num certo encadeamento. Diga uma coisa, Joaquim. Diga. Falou na eletrificação. Na eletrificação. A eletrificação já é um resultado da aceleração de tendências de que o Pedro falava, ou é uma opção para tentar estar um bocadinho à frente do mercado? São as duas coisas. É uma opção e é uma tendência que vamos ter que estar sempre à frente do mercado. Até porque o rent-a-car é sempre o espelho dos automóveis que aí vêm. É aí que as pessoas conhecem os automóveis e que muitas vezes, acabam por comprar esse tipo de veículos. Em relação aos veículos elétricos, digamos que é algo incontornável. Nós vamos mesmo ter um parque automóvel maioritariamente elétrico nos próximos anos. Não, portanto, e quem pensar o contrário, eu penso que está enganado. Pegando nesta situação dos veículos elétricos e no PRRR, vemos que existem alguns apoios para a eletrificação e para o digital. Ou seja, são duas áreas onde este setor vai investir muito. Daí, penso, podermos beneficiar alguma coisa com a ajuda da nossa confederação, da qual fazemos parte e integramos também a direção, no sentido de equipar as estações de aluguer, todas elas com wallbox, com carregadores para carros elétricos, e também para a ajuda à digitalização destes processos que eu falei de entregas de veículos sem intervenção humana. E num passo mais à frente, vou falar agora, e será um passo mais à frente, mas que já existe em alguns aeroportos, o próprio check-out e check-in do carro. No nosso caso, é ao contrário dos hotéis, o check-out é quando entregamos o carro. O carro ser visualizado por um sistema eletrónico, em que um sistema scanna o carro todo, isto porque geralmente as únicas reclamações que o setor tem é em matéria de danos, que o cliente diz que não tinha e nós dizemos que tinha. Ora, para não haver qualquer dúvida, e porque se pretende um setor sempre com uma grande transparência, que é a nossa panagem, o carro é scanado à saída e é scanado à entrada. E o programa compara o carro à entrada e à saída, aí não há dúvida. Mas esses serão outros investimentos que também faremos, e sempre na ótica da proteção do consumidor. Aliás, a diretiva de venda de transações em linha está a ser revista, nomeadamente no que diz respeito à hotelaria, ao rent-a-car, à aviação, que são os setores que mais vendem em linha, portanto, através de plataformas informáticas. E nós aí temos tido uma palavra a dizer nessa matéria, nomeadamente através da nossa Associação Europeia, da qual eu também faço parte, a ARAC. Tenho essa representação no Car Rental Working Group, no sentido de o nosso setor ser o mais transparente possível. Ou seja, temos que encarar o futuro com algum otimismo, embora as nossas empresas estejam a sofrer imenso economicamente. Ouvi falar aqui da questão das moratórias, que vão ter que ser pagas, e não digo todas, mas a maioria das empresas do nosso setor estão com moratórias. São empresas de capital intensivo, em que estamos permanentemente a renovar frota, e nesse sentido há que, portanto, apoiar contar com todos os apoios que possamos obter, no sentido de colocar o setor na rota que tinha antes desta pandemia.
Obrigado, Joaquim. Carlos, as plataformas tornaram-se quase uma imagem na restauração do período de pandemia. De repente, eram as plataformas que eram um canal de venda, não havia outro. Que peso é que esta situação tem no setor e qual é a perspectiva? Descoberto este canal, as plataformas estão aí para ficar, os restaurantes estão conscientes que têm que ter diversificação para não estarem dependentes de um só canal? Ricardo, não vou esquecer a pergunta, mas dê-me a liberdade de introduzir aqui a minha participação nesta segunda parte da mesa, dizendo o seguinte: aprecio-se pouco ou aprecio-se muito a cultura germânica, cultura alemã, mas é bom que observemos. Quando se pergunta a um alemão como é que se faz isto, como é que se faz isto? Nós estamos agora a perguntar-nos todos como é que se faz isto. Daqui para a frente, como é que vamos fazer? Sabem qual é a resposta invariável do alemão? Como é que se faz isto daqui para a frente? Bem feito. Bem feito. E é isso que nós temos de fazer, bem feito. E, portanto, eu sintetizei aqui a minha modesta participação nesta parte da mesa, para facilitar até a minha apreciação, em 3 palavras começadas por C: confiança, consumo e capital. Mas não vou fugir à pergunta, já lá vou ao consumo, está bem? Até porque há muitas coisas que nos estão a chegar e que nós não podemos ignorar. O mundo está a aumentar preços. Eu já ouvi aqui dizer, e há bocado ali o nosso amigo Federico falou nisso, nós não podemos, sob a capa de temos que ser competitivos, baixar preços. E, por outro lado, vamos contar com um fenómeno inflacionista. Veja-se o que está a passar. Pode-se dizer, nos Estados Unidos aquilo é temporário e tal. 4% de inflação. E, portanto, vamos ter aqui estes 2 aspectos. Preços a aumentar e um fenómeno da inflação. Confiança. Confiança é absolutamente crucial para nós. Temos todos disso exemplo ao fim destes 14 meses de vida complexa e imprevisível do que é não transmitir confiança. E a primeira coisa que temos de fazer é garantir, é vender, saber vender bem, confiança. E nós estamos longe de o fazer bem, porque ainda temos 34% de vacinados com a primeira toma, temos 16% com a segunda toma, temos testagens a torto e a direito, uns fazem, outros não fazem. Vida é o que está a passar agora no Conselho de Lisboa, mas não só. E, portanto, nós estamos longe de saber gerir este fenómeno no que diz respeito à confiança. Sem confiança não há atractibilidade. E, portanto, temos de saber fazer bem. E bem não é no passado, é a partir de agora. Temos que fazer melhor para vendermos, atrairmos com confiança. Segundo, consumo. O Pedro disse há bocado, e eu estou de acordo com ele, que há uma aceleração de tendências. Mas há um aspecto muito importante. É que andamos todos ao mesmo. Andamos todos ao mesmo. E os mercados receptores que nos são vizinhos sofreram os mesmos efeitos perversos que nós sofremos. E estão-se a posicionar, uns melhor, outros pior, mas estão-se a posicionar para serem altamente competitivos. E isso faz a diferença. E, portanto, nós temos que ser competitivos. Nós temos que ter turismo, oferta, experiências de qualidade. E nós devemos fazer promoção externa, está previsto no programa da revitalização do turismo que foi apresentado pelo Governo há relativamente pouco tempo. Nós precisamos de atrair grandes eventos para Portugal, e que o diga ali o nosso amigo, porque isso é uma montra extraordinária. Um grande evento em Portugal
é muito mais eficaz que muitos milhares, para não dizer milhões, vertidos em promoção. Porque é uma montra. Nós devemos, e está no plano de revitalização, desconcentrar fluxos turísticos. Também já aqui foi dito, e bem, que o país não é só a orla do litoral. Não é só Madeira, Algarve, Lisboa e Porto. É preciso desconcentrar. O país é riquíssimo em diferença. Diferença com os outros. E isso também nos torna competitivos. Nós temos que ir à procura de novos mercados com valor acrescentado. Evidentemente, dependemos muitíssimo da mobilidade e seguramente do transporte aéreo. Mas temos que saber conviver com isso. Não temos um aeroporto, não temos um hub em Portugal conveniente, por mais que se diga que são as avezinhas, que eu respeito imenso, quem não gosta da natureza, quem não gosta da sustentabilidade ambiental, gostamos todos, mas de repente há umas quantas diretivas europeias para acabar com o plástico de uso único, é a SUP, é a Unilex, é a fiscalidade verde, é o reutilizável, é as taxas sobre o vidro e sobre a lata. Bom, é preciso algum cuidado com estas coisas em plena pandemia, nós estamos aqui a fazer tudo de uma vez só, não é possível. E, portanto, nós temos de ser competitivos porque a concorrência está aí. E fará aquilo que entender e lhe for possível fazer. E nós não podemos, evidentemente que há, hoje em dia, também já foi dito, o consumidor, o turista, tem hoje uma informação e tem hoje fontes de observação que lhe permitem distinguir mercados seguros, mercados sustentáveis, mercados diferentes, mas nós não podemos deixar de ter margem. Os negócios são feitos para dar lucro. Eu insisto, em Portugal, nós temos que ter alguma cultura de lucro. E nós temos que ir à procura de margem. Nós somos um país geograficamente... Já fomos muito grandes na geografia planetária. Agora somos confinados aqui a um territóriozinho. Depois há a zona marítima exclusiva e tal, essas coisas todas que a gente não sabe explorar, mas somos um país pequeno. Mas somos um país rico. Rico em cultura gastronómica, e há muitos nichos de mercado de valor acrescentado que nós temos a obrigação de procurar. Isso é uma tarefa de todos, não é só do governo, não é só das empresas, não é só das instituições, é de todos. Nós temos que saber fazer bem feito. Bom, capital. Evidentemente que as plataformas do delivery e do takeaway... Capital e consumo num minuto. Já ultrapassámos o nosso tempo. Vamos tentar ser germânicos, também aqui fazer bem feito. Capital. As empresas precisam de 2 tópicos. Moratórias. Há 25 mil milhões de moratórias nas empresas, depois há 46 com o cidadão, as famílias, etc. Há 25 mil milhões que em setembro alguém vai ter que dizer como é que isso se resolve. Porque há um grande pânico na banca por causa das imparidades, por causa dos balanços. E, portanto, nós temos reclamado períodos longos de 8 a 10 anos para que se pague. A gente quer pagar. Temos é que ter tempo. E mais, não vamos sobreviver sem subvenções, sem injeções de capital, porque as empresas, algumas estão doentes, mas nós vamos precisar que elas estejam saudáveis daqui por pouco tempo. Senão não há retoma nenhuma, como aqui foi dito. Portanto, vou-me já calar. Eu gostava de falar em qualificar os ativos, qualificar as pessoas, porque isso também é distintivo em relação aos demais, e nós temos que progredir em muito. Plataformas. Foi um recurso para quem esteve confinado. Os restaurantes estavam fechados. Muitos deles, é preciso dizer que o tecido empresarial destas atividades, do alojamento turístico, não são só grandes hotéis, não são só hotéis de 5 estrelas. Até porque a maior parte deles até são estabelecimentos arrendados, não é? Aqui para nós. Mas há microempresas, pequenas, médias, e há grandes. Até há empresas da restauração cotadas em bolsa. Não é? Portanto, é um tecido empresarial muito diverso. Não é? Mas tiveram confinados, tiveram fechados. Foi um recurso. O que nós não podemos aceitar, e estamos a fazer um trabalho nesse sentido, nós, a Aresp,
é de procurar que as taxas que recaem sobre quem produz não sejam de 30%, 32% e 35%. Porque imagine o que é um restaurante vender uma refeição por 20 euros. Vamos imaginar. 30% a 35% é para entregar à plataforma. E acham que isso é suportável? E, portanto, estamos a pensar, estamos a conseguir, temos essa esperança de que as comissões que queremos pagar, portanto, quem produz sabe que recorre a um serviço de promoção daquilo que ele faz, mas com coisas relativamente equilibradas. E, portanto, está em vias de aparecer uma coisa que quebra a metade daquilo que eu acabei de dizer. E, portanto, comissões na ordem dos 14% a 15%, porque senão o delivery, as entregas ao domicílio, vieram para ficar. Não terão, porventura, a mesma dimensão, e é por isso que, seguramente que ninguém sabe, há mais de 20 plataformas em Portugal. Mais de 20. Nós falámos com 14. Evidentemente que algumas vão fundir-se, algumas vão encerrar, mas o delivery veio para ficar. Nós criámos novos hábitos, houve aqui uma aceleração de comportamentos, e veio para ficar. Não podemos suportar os custos absurdos, e quando o Governo, a meu ver, mal, mas limitou a 20% as taxas do delivery, houve logo uma reação alérgica das Uber Eats, das Glovo, da Takeaway.com, da Bolt, enfim, de todas elas, que reclamaram que isso não era possível. De facto, do ponto de vista teórico, o Governo não devia intervir na relação privada entre quem produz, quem serve e quem consome. Mas é o que é. E, portanto, estamos a cuidar disso. Está bem? Penso que respondi. Da próxima vez, ponha-me em primeiro lugar a falar, que é para eu ter mais tempo de antena, se faz chuva. António, a comercialização no vosso setor é diferente da dos outros, por um lado. Por outro lado, como disse no início, o processo de digitalização foi uma urgência. O setor foi obrigado, em muitos casos, a adotar a digitalização para conseguir sobreviver. Como é que olha para o futuro próximo? O que é que fica deste período e como é que olha para o futuro próximo? Bom, há aí uma questão, é assim, muito do setor já usa e já usava há muito tempo o digital. Para nós não é nada novo. Portanto, temos que separar aqui, há um setor da animação turística, que é aquele de venda direta, esse sim. Portanto, é o que vende na praia, ou o que vende num local de diversão. Esses aí foram aqueles que tiveram que evoluir. Agora, todos os outros setores, há muito tempo que a questão da sustentabilidade, digitalização, para nós, são bandeiras, não é de agora, é de há mais de 10 anos. Portanto, o nosso setor, em relação a isso, anda muito à frente. Eu penso que esta questão, onde falta digitalização, é no Estado. O Estado é que é caótico, que não tem digitalização. Ainda hoje me pedem carimbos. Atenção, portanto, isto tem que ser dito claramente. Portanto, que se alguém está mal neste país, é o nosso Estado que, infelizmente, precisa de muito dinheiro para mudar. Isso eu acredito que o PPR ou o PRR devia ir todo para lá, porque eles precisam... Ouça, e isto isto não é nada contra as pessoas. É que, efetivamente, nós queremos trabalhar através do digital e a nossa relação com as entidades de Estado falham todas porque eles não têm programas. Infelizmente, isso para mim, a mim deixa-me triste. Portanto, e acho que aí sim devia haver uma grande evolução. Ao nível da sustentabilidade é a mesma coisa. Se há alguém que é poluente, é o nosso Estado. Porque duplica, triplica, quadriplica processos e isto é a pior coisa que existe. Portanto, eu acho que essa revolução devia começar por aí. Voltando agora ao setor, como eu disse, a grande mudança que nós sentimos não é no consumo, é na exigência. O nosso cliente tornou-se mais exigente. A pandemia fê-lo dar muito mais importância àquele momento em que ele está a viver a experiência que comprou. E, portanto, ele tornou-se mais exigente, quer mais qualidade. Eventualmente, até paga mais, se perceber que tem mais qualidade. Portanto, e tornou-se muito mais atento.
Portanto, o cliente tornou-se muito mais atento à qualidade, à sustentabilidade, à economia circular. Não foi as empresas, porque essas já lá tinham. Foi o cliente que começou a dizer, eu quero ver. Mas você diz que faz, como é que faz? Portanto, isso sim, isso é claramente uma grande mudança. Voltando à questão, aquilo que eu acabei de dizer para nós é que é o grande problema. Repare, o meu setor tem que articular com 13 tutelas. Mais de metade delas existem para nos taxar. A outra existe só para nos aborrecer, que é para nos chatear, porque é uma palavra feia. Portanto, e eu acho que nós temos que começar, eu não estou a querer ser assintoso, mas as coisas têm que ser ditas claramente. Porque, repare, quando temos entidades, vou-lhe dar, falámos aqui na praia. Nós na praia temos as autarquias que agora são responsáveis pelas praias e que não têm tradição e que não foram perguntar. Portanto, muitas delas criaram novas regras, criaram novos processos, criaram novos licenciamentos, sem perceber o que é uma praia, sem falar com os empresários. Temos a Autoridade Marítima, que é responsável. Temos a Agência Portuguesa do Ambiente, é responsável. Temos o Ministério da Administração Interna, é responsável. Temos o Turismo, que também devia ser ainda mais responsável, mas que infelizmente não o deixam ser. E, portanto, só para ver, tanto a amálgama que é, e cada um destes exige uma coisa diferente, e não falam entre eles. Temos o desporto, portanto, quer dizer, toda a gente manda, mas não pergunta ao vizinho o que é que ele está a fazer. O resultado, em termos de desperdício, de economia de tempos, de duplicação de processos, ou seja, isto é um caos. Portanto, o que eu acho que é necessário era melhorar a coordenação entre esta gente toda. Deviam ser obrigados, antes de pôr uma regra ou uma lei cá fora, deviam ser obrigados a perceber, em termos de uma boa sustentabilidade, qual é o impacto que esta lei vai provocar. Que poluição é que esta lei vai fazer? E quando digo poluição é no sentido pleno, é em termos de duplicação de processos, impactos ambientais, impactos sociais, porque fazem-se leis, ainda agora estava a falar, não é, das regras todas, porque eu concordo que tem que haver menos plástico, eu concordo que tem que haver os HCCPs, eu concordo que tem que haver qualificação, tudo isso é verdade. Mas também temos que ver onde é que estamos e para onde é que vamos. E quem deve dar o exemplo deve ser o primeiro. E, portanto, que é o Estado que somos nós, não é? As instituições que nos representam deviam ser as primeiras a aplicar dentro delas essas coisas todas que nos pedem a nós, a começar pela Assembleia da República. Eram os primeiros. Esses é que deviam primeiro cumprir tudo, cumpriem todas as leis que aprovam e depois íamos nós a seguir. Ou seja, isto tem que ser dito claramente. Ou seja, e aqui eu não estou a ser demagógico. Estou a ser assertivo e realista. E acho que nesta crise em que está muita gente a passar fome, muita gente já a passar fome, devia haver responsabilidade naquilo que se pede e naquilo que se exige. A todos os níveis. Portanto, e esta é que é uma grande questão. Independentemente, ou seja, agora de partido A ou partido B, isso não me interessa. Existem, ainda bem que existem, e é isso que nos deixa, felizmente, estarmos hoje aqui a falar. É porque existe um sistema democrático. Agora, com a democracia tem que haver responsabilização. E isso é o que nós precisamos. Aproveitar este período como oportunidade. Pedro, um minuto mesmo, que estamos completamente para lá do tempo. Como é que olha para este ano e para o próximo? Se calhar vai ser mais de um minuto, mas prometo que não vou envergonhar. Subscrevo inteiramente o que o António disse, vou começar por aí, e, portanto, para que não fiquem dúvidas, é uma parte do problema, e o António não foi demagogo, foi apenas assertivo. Como é que eu olho? Eu estou mais ou menos há 30 anos no turismo. E vou-lhe dizer uma coisa, Ricardo, acho que vai ser tudo... vai-se manter como há 30 anos, todos os anos que eu vivi. Tudo diferente e tudo muito igual. Vamos lá ver. Os consultores, os pensadores, os bloguistas, os comentadores, eventualmente os jornalistas, interessam-se mais pelas novas tendências, pelos novos segmentos, pelas novas oportunidades. O empresário interessa-se mais pela diversidade, porque tanto faz ganhar dinheiro num novo segmento
como ganhar dinheiro e fazer emprego num segmento mais antigo. E as oportunidades no turismo são totais. Há mais jovens a fazer short breaks em cidades? Sim. E há gente com mais idade a fazer estadias mais longas em cruzeiros ou em resorts. Há mais gente a comprar low cost? Sim. E há também mais gente a comprar aviões em aviação regular. Em 2019, as agências de viagens bateram o recorde da emissão em aviação regular. Há mais gente a fazer viagens autónomas? Sim. E há também mais gente a fazer viagens programadas e até acompanhadas. Há mais gente, há mais turistas à procura de locais com menos turistas? Sim. E a indústria de cruzeiros passou com barcos de 2.000 pessoas para 4.000 pessoas, para 6.000 pessoas e passaria rapidamente para 10 e 12 mil não fosse a pandemia. E a bordo de um barco só há turistas e quem fornece serviços são imigrantes. Portanto, é o antagónico de um turista à procura de menos turistas. Portanto, há oportunidades em todo o lado. E, portanto, tudo diferente, porque há uma série de coisas novas a aparecer e falámos em muitas delas, mas não confundir novas tendências com oportunidades de mercado. Não tem nada a ver. São coisas diferentes e, sobretudo, para um empresário. Por outro lado, tecnologia. Em primeiro lugar, é exatamente igual a nossa relação com a tecnologia, o que acabou de dizer o António. As agências de viagens estão completamente, os processos de digitalização estão adiantadíssimos nas agências de viagens. As agências de viagens há quase uma década que são paperless, não há papel numa agência de viagens. Se o Ricardo quiser alterar uma reserva às 3 da manhã, quer tenha uma agência com 2.000 funcionários, quer tenha uma agência com 2 funcionários em Almeirim, qualquer pessoa a dormir com isto na mesa de cabeceira resolve o problema da sua reserva. E mais ainda, se calhar ainda lhe diz, olha, eu essa não a aceito porque não está conforme com a política do Jornal de Negócios e, portanto, eu essa não posso aceitar. Portanto, do ponto de vista dos processos, a digitalização está muito avançada e a tecnologia é muito importante e eu diria que é necessária. Mas já há 30 anos, em moldes diferentes, a tecnologia era muito necessária. E nós já trabalhávamos há 30 anos com sistemas de reservas integrados que eram o state of the art na altura. Agora, o que é que eu acho que não mudou e continua na mesma com toda esta evolução tecnológica? Em todos os negócios a que eu tive acesso, em que participei, em que estudei ou que gostei de olhar para o lado por fazerem bem, eu acho que a tecnologia estava num seu ponto desenvolvido, mas nunca nenhum negócio, nunca encontrei nenhum negócio que fosse diferenciador pela tecnologia. Foram sempre a parte dos recursos humanos que foram diferenciadores. E aqui o Carlos também falou em qualificação de recursos humanos. Portanto, um monte de oportunidades novas, sim, e um monte de negócios que não são tão novos assim, onde há uma série de oportunidades. Importância brutal da tecnologia, sim, mas a diferenciação, se calhar, é, em termos de serviços, é ainda mais simples. É como há 30 anos, está ali o Presidente da Confederação, Francisco Calheiros, eu recordo uma sessão, nós trabalhámos juntos, eu reportava a ele, portanto, trabalhámos juntos, mas a níveis diferentes. E trabalhámos 10 anos juntos, e eu lembro muito bem de uma convenção que fizemos, em que, na altura, uma consultora internacional veio explicar a 2.000 pessoas, é tudo muito importante, mas quem fizer bem o básico diferencia. E na altura era, continuem a atender o telefone ao segundo toque, a sorrir ao telefone, a fazer o pós-venda. Nada disso mudou. E em termos de produto turístico, e vou acabar, mais do que novos produtos turísticos, e a rapaziada está sempre a falar dos produtos que estão ultrapassados. O Frederico falou o que é que vai funcionar de palavra de honra esta época. É Algarve e é Porto Santo. O que é? É sol e praia. Agora, é o sol e praia de há 30 anos? Não. O sol e praia de há 30 anos era pequeno almoço, sol das 9 às 5, jantar às 7 horas e animação no bar, onde havia um órgão com um rapaz de 120 anos a tocar. Agora há a mesma sol e praia, só que é até às 9 e depois das 5. E das 9 às 5 porque o sol faz mal, é gastronomia, é história, é cultura, é whatever. Portanto, mas é a mesma sol e praia.
Só que o produto evoluiu, porque o consumidor evoluiu. Mas as oportunidades estão lá, e se há coisa que eu detesto em algumas abordagens ao meu país, e eu estive aqui a defender o interior, o mais território turístico, a diferenciação, tudo o que não tem a ver com sol e praia, mas não me digam mal do sol e praia, porque é o mais importante ainda, produto turístico, e não tem nada a ver com uma senhora de biquíni de gola alta, das 9 às 5 esparralhada ao sol. Nada. É antes das 9 um bocadinho de sol, depois das 5 um bocadinho de sol e depois uma série de coisas tão novas e tão diversas que estão ao alcance. Portanto, tudo diferente e tudo igual. Business as usual. Pedro, obrigado. Acabamos com esta nota de as oportunidades estão lá e é preciso aproveitar. Pedro, António, Carlos, Joaquim, Frederico, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos os que seguiram esta conferência. Nós daqui a pouco vamos seguir para o encerramento. Adriana, a palavra é sua.